Pode sentar. Que a paz do Senhor Jesus seja com você, amém? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde aí o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Mais uma vez, né? Que bom que você veio para a igreja. Que bom que você veio nessa quinta-feira à noite para a igreja. Quando estava saindo de casa, estava aquela chuva, né? O céu estava cinza, aquela chuvazinha fina, o ventinho soprando. Algumas pessoas podem ter dito assim, vou ficar em casa, né? Mas que bom que você veio, que bom que você enfrentou chuva, já está estiado, graças a Deus, né? E cremos que na hora da gente for sair também estará estiado, né? Mas se estiver chovendo, a gente vai para casa do mesmo jeito, tá bom? Mas que bom que você veio para a igreja, que bom que você veio para a casa do Senhor, que bom a gente estar aqui reunido, né? Hoje a mídia colocou já no finalzinho da tarde o tema da mensagem de hoje, que eu vou estar ministrando sobre a sua vida. Se você não viu, já está aí, né? Quando Deus está conosco. Quem diz amém por isso? Quando Deus está conosco. É interessante que o pastor Danilo nem sabe, mas a gente estava aqui hoje de manhã resolvendo uma série de questões aqui da igreja, da reforma, tudo aquilo que a gente está fazendo. E a gente tinha tido algumas reuniões com alguns fornecedores de algumas coisas que nós precisamos fazer aqui na igreja, né, continuar a nossa igreja de cara nova, a nossa reforma, e depois que a gente teve aqui a última reunião com um último fornecedor de algo que a gente vai estar botando aqui na igreja, meu coração gelou, meu irmão, de tudo aquilo que a gente está fazendo, né, de tudo aquilo que a gente está dando passo de fé aqui nesse lugar. Eu já estava aqui na sala de apoio, fazendo a minha devocional, fazendo aquilo que a gente faz todo dia, oração, leitura, só que eu estava aqui hoje. E eu cheguei aqui com o coração, não digo para você, o coração apertado, mas quando eu abri aquilo que eu havia escrito no meu computador para trazer para você hoje à noite, a frase que eu li, meu irmão, bateu direitinho, porque a frase foi essa, né? Não tenha medo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. A frase foi essa, eu disse assim, meu Deus, né? Quando eu cheguei aqui de coração aflito, né, assim, com temor mesmo, com medo mesmo, né, de tantos desafios que nós temos na nossa casa de oração, assim como você tem na sua casa, assim como você tem no seu trabalho. E quando eu sentei, que eu olhei para o computador, porque eu tinha escrito antes de sair, foi isso, não tenha medo. Então eu disse, Senhor, realmente, então a palavra para hoje à noite é essa, né, a palavra para hoje à noite é essa, quando Deus está comigo, quando Deus está comigo, quando Deus está com você. E eu quero que você faça a leitura comigo, de Isaías capítulo 41, versículo 10, eu quero que você projete, por favor, telão, na NVT, vamos colocar na NVT, e controle de som, meu som está diferente dos outros, não está bom não aqui, tá? NVT, se você puder, vamos fazer a leitura, e é interessante, porque eu já preguei algumas mensagens sobre esse versículo você conhece, né? Mas a leitura de Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim, não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Você diz amém por essa palavra? Você toma posse dessa palavra? Então vamos ler juntos em uma só voz? 1, 2, 3. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, e com a minha... o sustentarei. Você diz amém por essa palavra? Porque é bom a gente ler em voz alta. É bom a gente ler em voz alta. É muito bom a gente ler em voz alta, né? Porque uma das coisas mais difíceis no tempo moderno, e também no tempo passado, é a gente controlar as nossas emoções. Porque veja bem, olha, o grande rei Davi, com todo o poder que ele tinha na mão, com todo o recurso que ele tinha na mão, ele vai escrever, por exemplo, o Salmo 13, que é um salmo que eu gosto muito de ler, o Salmo 13, ele vai dizer assim, Senhor, por que tu escondeu o teu rosto de mim? Porque o Senhor não está mais falando comigo, porque o Senhor não está mais me enxergando, porque o Senhor não está mais me vendo, né? O grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele teve os seus momentos em que ele fala isso. O grande apóstolo Paulo,
Ele vai falar lá em 2 Coríntios, quando ele passou momentos que ele achava que ia morrer, tribulações externas e principalmente internas, olha aí. É questão das emoções, é questão do nosso interior. O grande profeta Elias, ele vai fugir, não foram dos gigantes, foi da ameaça que ele recebeu, mas principalmente por conta dos temores que estavam ali no coração dele. A grande questão, querido, para mim e para você, mais uma vez, eu quero trazer nessa noite, para que você saia daqui encorajado, é o que eu e você, nós devemos fazer nos dias mais difíceis da nossa vida. O que é que eu e você temos que fazer diante das nossas dificuldades? O que a gente faz? Bom é termos a palavra de Deus. Bom é termos a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos ajuda, a palavra do Senhor, ela nos socorre. E esse versículo especial de Isaías capítulo 41, ele vai estar norteando a nossa palavra. Mas se você, quando chegar em casa, e eu até oriento você puder ler Isaías capítulo 40, que também vai fazer parte dessa mensagem, alguns versículos, você vai ver que o momento que o povo estava vivendo em Isaías 40 e em Isaías 41 não era um momento fácil. Não era um momento de extrema alegria, era um momento de extrema dificuldade. O povo estava cativo, o povo estava na Babilônia. O povo tinha recebido promessas do Senhor de que eles iriam viver muito bem, mas a realidade era o seguinte: meu Deus, como é que eu vou viver tudo aquilo que o Senhor falou que eu iria viver, se nós estamos presos? Se a gente não tem a nossa liberdade, como é que nós vamos viver as tuas promessas, as promessas na terra dos viventes, né? Se de repente a minha realidade hoje é uma realidade totalmente inversa, como é que essa promessa vai se cumprir? Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser os meus filhos? Vão ficar aqui na Babilônia, retornarão, vão para outro lugar? Ele não sabia. Quem sabe hoje, a sua pergunta, claro, que não é do que diz respeito a cativeiro, na realidade da palavra, mas quem sabe seu coração está dizendo assim: e agora? Como é que vai ser o amanhã? Como será o amanhã? O que é que eu vou viver amanhã? Porque incerteza nós temos. A guerra está continuando lá no Oriente Médio. Eu não sei o que é que vai ser do nosso Brasil depois das eleições. Eu não sei o que é que vai ser do meu trabalho no ano que vem. Eu não sei como é que vai ser o segundo semestre, porque hoje a realidade, pastor, está muito difícil. Quem sabe você está se encontrando nessa palavra que eu estou ministrando para você hoje. Você está dizendo assim: puxa vida, é um paralelo mesmo, pastor, que você está falando. É real, eu estou vivendo algo semelhante em alguma área da minha vida. Seja na saúde, seja nas finanças, seja no meu relacionamento dentro de casa, seja nos meus sonhos, seja naquilo que eu investi. E é aí, querido, nesse momento, que entra a bendita palavra de Deus. Porque, como eu disse, se você voltar o capítulo 40 na sua casa, você for ler, você vê que o povo estava cativo, o povo tinha promessa, mas entenda bem uma coisa, guarde bem o que eu vou falar para você. O povo estava com medo do amanhã, mas no capítulo 40, Deus vai dizer algo muito importante para mim e para você. Sabe qual era? Que o Senhor continuaria provendo tudo o que era necessário para o seu povo. Quem toma posse disso? Deus continua provendo o que é necessário para o seu povo. Deus, ele continua sendo Jeová Jireh na nossa vida. Independente da conjuntura macroeconômica, Deus continua sendo Jeová Jireh. É aí que entra a importância da palavra. Como eu disse, a palavra de Deus, ela é conforto, ela é consolo. Eu até postei essa frase ontem no meu Instagram, já deve ter apagado nos stories. A palavra de Deus é um livro de consolo, é um livro de conforto, é um livro de orientação, mas acima de tudo a Bíblia é um livro de respostas de Deus para o seu povo durante a nossa jornada. É a palavra de Deus. Esse versículo de Isaías capítulo 41, versículo 10, e até de Isaías 40, vai dizer assim: Deus continua no sustento do seu povo. Quem diz amém por isso? Deus continua no sustento. Tudo bem, pastor, o senhor está afirmando isso, mas a minha realidade é tão dura que eu já estou começando a
questionar os planos de Deus, a palavra que foi liberada sobre a minha vida um dia. Acontece ou não? A luta é tão grande. Será que o Senhor se importa comigo, Deus? Porque o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Será que o Senhor se importou com a minha casa? Quem sabe alguém que está aqui me ouvindo, no presencial ou no online, possa em algum momento da sua vida ter dito essa frase para Deus: Deus, será que o Senhor não está enxergando o que eu estou passando? Será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor não está dando ouvidos àquilo que eu estou clamando aqui ao Senhor? E aí onde entra a palavra de Deus, se você puder acompanhar comigo, Isaías 40, versículo 27, olha o que é que diz Isaías 40, 27 na NVT, olha, ó Jacó, olha Deus perguntando para Jacó, ó Jacó, para Israel na verdade, ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Coloque, em vez de Jacó, o seu nome. Ô Maria, como é que você pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ô João, como é que você pode dizer que Deus não vê o que está se passando com você? Como é que você pode abrir a boca para dizer isso? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? A NVI vai dizer assim, ó, cadê? A NVI que eu estou na mão aqui? Não, aqui é Almeida Revista e Corrigida. Vai dizer assim: porque diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa despercebido do meu Deus? Quem sabe você até chegou a dizer isso. Mas lembre, no decorrer do capítulo 40, mesmo diante de tantos questionamentos, Deus vai dizer assim: eu estou com você. Eu estou provendo você. Você não está sozinho. Atravessando esse tempo tão difícil, eu estou atravessando com você. Por isso que você não pode deixar faltar no seu dia a dia a palavra de Deus. Porque é ela quem vai te dar ânimo, ela que vai te encorajar nos momentos mais difíceis. Aí passou o capítulo 40 para o 41. Não tenha medo, pois eu estou com você. Que tu aposta essa palavra mais uma vez para a sua vida? Mas o texto vai dizer assim: não tenha medo. E eu quero de forma muito prática. Se você quiser anotar no papel, aí na nota do seu telefone, pega no pedaço de papel, anote. O que é que esses versículos traz para mim e para você, que eu e você nós precisamos, guarde isso, aprender, para que a gente possa viver bem. Primeiro, é muito simples, guarde, olha, interpretação do texto. O que é que esse versículo traz para mim e para você, diante dos dias mais difíceis, como é que eu posso enfrentar isso? Primeiro, guarde isso, é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Vamos aprender a combater o medo. O que é que eu preciso fazer, pastor? Combater o medo. O que é que eu preciso fazer, pastor? Combater o medo. Se você fizer uma busca simples, né, no Google aí, você vai ver o não temas. Você vai ver o não temas para cada dia da nossa vida. Todo crente sabe disso, mas você pode ser um crente novo e não sabe. Existem 366 versículos na Bíblia com a frase não temas. Não tenha medo. É óbvio, é para a gente aplicar um desses versículos a cada dia da nossa vida. Mas pastor, tudo bem. O Senhor está dizendo assim, que eu não preciso ter medo. Mas qual é o fato gerador bíblico que eu posso carregar para a minha vida para que eu não possa ter medo? O versículo está dizendo, não temas. Qual é o fato gerador? Diga assim, a presença. Acabou. Qual é a base para que você possa não ter medo? A presença de Deus que acompanha a mim e a você todos os dias da nossa vida. É a presença de Deus que afasta o medo. É a presença de Deus que vai expulsar todo medo.
Não é coincidência na palavra de Deus ter um não temas para cada dia da nossa vida. Um dos grandes fatores na nossa jornada que vai trazer encorajamento é isso, é saber que eu e você não estamos caminhando sozinhos, e quem está caminhando junto comigo e com você é poderoso e mais forte do que eu e você. Você está acompanhado de alguém no qual você pode descansar, a segurança da sua vida dá uma tranquilidade, meu irmão, quando você está com medo. Eu estava me lembrando, pai, quando eu tinha uns 10 para 11 anos, eu fui jogar bola na rua. E menino raiz joga bola na rua como? Descalço. Sim ou não? Sim, meu irmão, de tênis não dá. Mas meu pai dizia assim, vai jogar bola, bota o tênis. Aí entrou no ouvido e saiu no outro. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu jogando bola com o menino na rua. E o racha acontecendo. Só que em frente à minha casa, tinha a casa quase que era em frente, né, tinha um matinho assim na calçada, e a bola caiu, e eu fui pegar essa bola. Só que quando eu piso no mato, o dono da casa tinha arrancado o lixeiro de ferro, tinha deixado a ponta. Aí quando eu piso, o meu pé rasgou. E pense, menino correndo, no pé, o sangue, olha. E eu, do jeito que era corajoso, eu só sei o seguinte, foi um corte fundo, meu pai, junto com meu tio, estava lá, meu tio estava na hora, me levaram para o pronto-socorro. Me levaram lá para o pronto-socorro. E aí foi o que aconteceu, eu, um menino de 10 anos, quando eu ouvi que ia ter que levar ponto no pé, eu fiquei apavorado. E eu me lembro ainda de eu estar sendo atendido, mas quem estava comigo lá? Meu pai. E durante todo aquele procedimento, que para mim foi uma eternidade, 4 pontos no pé. Para mim foi uma eternidade. Mas durante todo o tempo, eu nunca me esqueci, meu pai segurava a minha mão. Meu pai estava comigo. E como eu estava no pronto-socorro, eu me lembro que chegou um cara com a cabeça aberta, chegou outro que contou que tinha sido esfaqueado, tudo ali, tudo junto. Tudo junto, para receber atendimento. Mas naquele ambiente, meu pai estava comigo, segurou na minha mão. A partir daquele momento, eu, com todo o medo que eu estava, mas eu estava o quê? Estava com a presença do meu pai segurando na minha mão. Aí eu pude melhorar um pouco o meu descanso. E é isso que acontece exatamente comigo, com você. Quando você tem essa certeza de que quem está acompanhando você, nos momentos mais temerosos da sua vida, é o Pai Celestial, a presença dEle lança fora todo o medo. Deus está dizendo para você, igreja El Shaddai, não tenha medo. Deus está dizendo para mim e para você, a minha presença com vocês, ela é real, aleluia. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Lembre que Jesus disse, Evangelho de Mateus, última frase de Mateus, eu acho que é Mateus 28, eu acho que é 28, 37, mas a última frase do Evangelho, sabe qual é? Bota aí, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ponto. Eu estarei com vocês todos os dias. Jesus é com você, meu irmão. Deus é contigo. Você pode dizer para quem é do seu lado? Deus é com você, aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Por que você não vai ter medo? Por conta da presença. Você diz amém? Desculpa. A segunda coisa que eu aprendo nesse versículo, que Deus fala para o povo, para que o povo pudesse enfrentar as crises, os momentos difíceis, né? Está no próprio versículo. A primeira é, não tenha medo. E a segunda qual é? Não desanime. Ponto. Não tenha medo e não desanime. Porque você há de concordar comigo. Porque o medo gera desânimo. Medo gera desânimo. E o contrário também é real. O desânimo também pode gerar medo. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Né? Mas medo gera desânimo. Aí, isso é real. Olha o que a palavra está dizendo. Não tenha medo e não desanime. Deus está dizendo para o povo, não desanime. Tudo bem, pastor. Mas qual é a base para que eu não possa desanimar? Ei, guarda.
A base para não ter medo, o que é? Presença. Amém? E para mim não desanimar, qual é a base? Qual é a base bíblica? Deus está dizendo assim: eu sou o seu Deus, é afirmação. Presença e afirmação. Qual é a base bíblica? Presença e afirmação. Eu não vou ter medo. Por quê? Porque Deus está comigo. Eu não vou desanimar. Por quê? Porque Deus está afirmando que Ele é o nosso Deus, Ele nos fortalece com a mão direita vitoriosa dEle. Que palavra é essa, irmão? Na quinta-feira de noite, com chuva para a gente sair daqui. Meu Deus! É por isso que o tema da mensagem é esse: quando Deus está com a gente, quando Deus está conosco. Como é bom, igreja El Shaddai, a gente ter essa certeza no qual nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. No decorrer da nossa jornada como pastor, a gente vai vendo muitas coisas, muitas vezes, no que diz respeito ao meio do povo. Tem muita gente que tem muito tempo de caminhada cristã, mas não conhece Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer os atributos exclusivos de Deus, por exemplo. Amor, onipresença, onipotência. O amor no que diz respeito ao amor do Pai para com o povo. Onipresença, onipotência, onisciência, atributos exclusivos de Deus. Mas você precisa saber quem é Deus. Quem é Deus? Você precisa conhecer o coração do Deus que você serve. O que você vai conhecer a Deus? Onde? No Google? Não. Você vai conhecer na palavra. Você vai conhecer Deus mergulhando na palavra. Na palavra dele. Você vai conhecer a bondade, a fidelidade, o amor, a justiça de Deus, porque Deus é justo. Você vai conhecer a ira de Deus, porque Deus se ira. O que faz com que eu e você, a gente não seja fulminado hoje? Porque Deus fulminava lá atrás, sim ou não? Oxe, meu irmão, Deus fez com que a terra engolisse os rebeldes lá esqueci o nome dos miseráveis lá. Ofni e Finéias? Não, Ofni e Finéias eram os filhos de... bom, deixa para lá. Corá, Datã e Abiú. Isso. Está vendo aí? Aí, ó. E agora o que eu quero falar? Você precisa... Pois é, pronto. O que é que faz com que a ira de Deus, ela seja aplacada hoje, aplanada? Porque Deus muda? Deus não muda. Mas Ele não fulminou antes? Por que Ele não fulmina hoje? Amor e graça. Porque quando Ele enviou seu Filho Jesus, o amor dEle foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas não teste Deus. Não coloque Deus à prova. Vale para o dia de hoje. Vale para o tempo de hoje. Vale para o nosso tempo. O que é que faz com que a ira de Deus? O amor. Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer o caráter imutável de Deus. Aleluia. Lembre do que Deus pode fazer. Lembre do que Deus já fez. A enfermidade é grande, mas Deus é maior. A luta é grande, mas Deus é mais poderoso. Os recursos acabaram, mas Deus continua sendo Jeová Jireh. Aleluia. Aí Deus está dizendo assim: não desanime. Eu estou com vocês. Agora, abandone a idolatria. Abandone o pecado. Abandone aquilo que afasta vocês da minha presença. Idolatria é um negócio terrível, irmão. Era o que foi o fato gerador, desobediência, idolatria, para que o povo se tornasse cativo, por exemplo, na Babilônia. E o povo começou a adorar aqueles falsos deuses. Deus dizendo assim: são falsos. Eles não têm o poder de tirar o medo do seu coração. Eles não têm o poder de tirar o desânimo do coração. Mas eu tenho o poder para tirar tudo isso. Não desanime, porque eu sou o seu Deus. Quem diz amém por essa palavra? Essa é a palavra que algumas pessoas precisam ouvir hoje. Essa é a palavra que algumas pessoas precisam sair daqui reafirmadas no seu coração. Não tenha medo, não desanime. Deus está comigo, Deus está com você, a presença dEle é real e Ele afirma a afirmação de que Jeová Jireh está conosco.
Mas Deus é tão generoso na expressão da sua bondade, da sua misericórdia, que vai muito além o que Ele tem de encorajar o povo. Já é uma grande coisa o encorajamento, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Deus está encorajando aqui. Não tenha medo, minha presença. Não desanime, porque sou eu que estou afirmando. Já basta, já vale. Mas Deus tem muito mais além. Ele é tão generoso na expressão da sua bondade, da sua misericórdia, que vai além de encorajar o povo. O versículo, na verdade, continua dizendo que algumas coisas que Deus promete nos dias mais difíceis da nossa vida. Essas palavras, elas ecoam hoje no coração de pessoas no qual estão permitindo que o medo governe, que o desânimo governe na sua vida. Você lembra que eu comecei falando que o versículo 40, o povo ainda estava preso no cativeiro da Babilônia, e a realidade do povo era uma realidade que eles não conseguiam, era muito dura, que eles não conseguiam enxergar as promessas. Lembra disso? Pastor, agora que eu estou me identificando. Recebi a palavra do medo, presença, não desanimes, afirmação. Recebi essa palavra. Agora, eu ainda estou nisso, eu ainda estou passando na prova. Olha o que diz Isaías 40, 29, somente uma frase que você conhece. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Como é bom saber que nós servimos ao Deus, que nos dias mais difíceis da nossa vida, Deus vem com renovo de força e Deus vem com ajuda sobre nós. A igreja El Shaddai, como é bom saber que naqueles dias em que a gente acha que nós vamos esmorecer, quando os braços estão cansados, quando as nossas pernas, os nossos joelhos estão trôpegos, quando a nossa força a gente acha que vai embora, que a gente acha que o mês não vai terminar, não vai começar outro, Deus diz, eu te fortaleço. E o fortalecimento do alto, ele é indispensável para a nossa jornada. Você serve o Deus que fortalece, meu irmão. Você serve ao Deus que fortalece. E essa força vem de onde? Vem do trono dele, meu irmão. Essa força vem do trono dele, no qual os recursos não se acabam, aleluia. Os recursos não se acabam. Deus é bom demais, irmão. Agora eu preciso o quê? Me alimentar, eu preciso fortalecer a minha fé. Quando a gente vai para a academia, a gente começa pegando muito peso? Não, a gente começa aos poucos. A gente vai começar a trabalhar alguns grupos musculares, não é assim que acontece? É, irmão. Aos poucos, mas a gente vai o quê? A gente vai aumentando, a gente vai crescendo. Antes você não pegava nem um pezinho, hoje você já está pegando 20, 30, 40 quilos, olha. Já pensou? Aos poucos as coisas foram acontecendo. Por quê? Porque você persistiu na sua caminhada, bem assim no seu conhecimento de Deus. Você vai começar com pouco, você pode não conhecer muito hoje, mas você vai começar do pouquinho, e vai crescendo, ao ponto do conhecimento que você vai adquirindo no seu dia a dia, vai fortalecendo você nos seus dias mais difíceis. Vai fortalecendo você nos seus dias mais difíceis. Pastor, como é que eu fortaleço o meu espírito? Como é que eu fortaleço o meu coração? Gostei disso, porque eu só vou poder tomar posse da palavra do medo, no qual é dissipado pela presença, e do desânimo que é dissipado pela afirmação, à medida que você conhecer a Deus. Quer conhecer a Deus? Mergulha na palavra. E à medida que você mergulhar na palavra, escute, você vai começar a desenvolver algumas coisas que vai aprofundar o seu relacionamento com Ele. Muito simples. Oração. Oração fortalece. E a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Quando eu oro, quando você ora, nós não estamos pedindo para Deus, a gente está para mudar a Deus, não. Quando nós oramos, Deus está trabalhando no nosso coração, é o contrário.
A oração trabalha em nós. A oração vai fazer com que você conheça a Deus. Palavra, é óbvio, vai fazer com que você conheça a Deus. Você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer as Escrituras. Vir para a igreja faz parte. A adoração faz parte. Tudo isso é um contexto para fortalecer você. Se você puder, projete mais uma vez, Isaías capítulo 41, versículo 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Diga assim: o meu sustento, o meu socorro vem do alto. Agora com bem mais força e fé, diga assim: o meu socorro vem do alto. Vem do alto. Um dos salmos mais conhecidos nossos, qual é? 121. Sim ou não? Elevo os meus olhos para de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No dia mais atribulado da sua vida, olhe para o alto. Nos dias mais difíceis da sua vida, mais desafiadores, foque no alto. Olhe para o Senhor. Tome posse desse versículo quando o medo quiser tomar conta do seu coração. E o medo já vai vir com desânimo. Não, peraí. A palavra de Deus, o pastor pregou. O medo, não. O medo vai ser dissipado pela presença. E o desânimo vai ser dissipado pela afirmação. Não tenha medo. Deixa o versículo aí. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Tem um detalhe muito importante nesse versículo. Quer dizer, um não, né? Está pregando só sobre o versículo. Não tenha medo, não desanime, pois eu sou o seu Deus. Conhecer Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei e te sustentarei. Olha aí, diga assim: o Deus que fortalece, que ajuda e me sustenta. O Deus que fortalece, ajuda e sustenta. O Deus que fortalece, ajuda e sustenta. Fortalece, ajuda e sustenta. Fortalece, ajuda e sustenta. Qual é a base para isso? Meu irmão, arrepiou agora. Qual é a base para isso? Qual é a base para isso? Diga assim com força. Com força, diga assim: poderosa mão direita de Deus. Onde Deus coloca a mão é vitória, irmão. Onde Deus coloca a mão dele é vitória. Fique de pé para adorar esse Deus. Fique de pé para adorar esse Deus. Ele está colocando mais uma vez a mão dele. Ele está estendendo a mão direita dele mais uma vez sobre a sua vida, igreja El Shaddai. Ele está estendendo a mão dele mais uma vez sobre a sua casa, minha irmã. Ele está estendendo mais uma vez a mão dele sobre a sua história. É a mão direita de Deus. Aleluia. Adora. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover
de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Eu creio nessa palavra e creio nessa canção. Você diz amém? Se você puder, projete Salmo 139 na versão da NVI mesmo. Salmo 139, versículo 9 e 10. Só para me fechar com esses versículos. Olha o que o salmista está dizendo. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, né? Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará, e a tua força me sustentará. Esse é o Deus que você serve, o Deus que te sustenta, o Deus que te guia, o Deus que toma pela mão, o Deus que te fortalece, o Deus que dissipa o medo, o Deus que a presença dele faz com que o desânimo vá embora, o Deus que reafirma que a mão direita está sobre o seu povo. Então, querido, temer por quê? Perder a paz por quê? Não que eu tenha que ficar sem fazer nada, não é isso. Você sabe que a nossa posição é sempre o quê? De batalha, é de trabalho, é de enfrentamento. Mas eu vou descansar a minha alma, o meu coração, o meu espírito nessa palavra. É para você, é por isso que a gente está aqui. A gente toma posse da palavra. Não quer dizer que as coisas vão acontecer no estalar do dedo. Isso não existe, meu irmão, isso não existe. Vou fazer a minha parte, mas Deus vai me dar força. Vou trabalhar, Deus vai me dar estratégia do alto, para que eu venha fazer, quem sabe fazer algo que ninguém está fazendo, e eu alcance um resultado óbvio, totalmente diferente. É isso. Mas ser tomado pelo medo, pelo desânimo, desanimar do seu sonho, do seu projeto, em nome de Jesus, hoje os seus sonhos e projetos são renovados por essa palavra. Desanimar não. Temer, meu Deus do céu, ter medo. Meu irmão, se a gente for ter medo de fazer as coisas, a gente não faz nunca. Esperar um tempo favorável, meu Deus, o tempo favorável é hoje, é agora que a gente está vivo. Oxê. Mas a conjuntura, a inflação, o estreito de Hormuz está fechado. E eu quero lá saber disso, meu irmão. Eu confio no Deus que abre o estreito, que vai enlarguecer o estreito. Confio nesse Deus. Ah, porque tem eleição esse ano. Eu estou lá preocupado, meu Deus. Eu sou governado pelo céu primeiro do que a terra. Oxi. Ter medo? Não, meu irmão. Deus não nos deu espírito de medo. Não. É isso que eu quero orar com você. Você toma posse dessa palavra? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Apresente sua vida ao Senhor. Se você puder, apresente sua vida ao Senhor. Ah, meu Deus, meu Deus. O tema dessa palavra foi: quando o Senhor está comigo, quando Deus está comigo, quando o Senhor está conosco, Pai. Foi o tema dessa mensagem. E quando o Senhor está conosco, o medo vai embora por conta da tua presença. Quando o Senhor está conosco, o desânimo é dissipado por conta das palavras que o Senhor já afirmou ao nosso respeito. Mas eu preciso conhecer mais a Ti, Pai. Precisamos conhecer mais o Senhor. Pai, revela-se a nós à medida que nós Te buscamos, Pai. Revela-se a nós. Pai amado, Pai querido, nós descansamos nessa palavra. Nós descansamos no que a Tua palavra nos diz, onde a Tua presença nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. A Tua presença, Pai amado, renova o nosso ânimo. Pai, é isso que eu ministro sobre os meus irmãos, um renovo de ânimo nessa noite.
Renova o ânimo, renova a força, renova o vigor, Pai. Toca o coração daqueles que precisam ser tocados por Ti. Que haja, Pai amado, transformação na nossa vida à medida que nós Te buscamos, meu Deus. Ó Pai amado, Pai querido, eu Te agradeço por cada pessoa que o Senhor trouxe nessa noite à Tua igreja. Obrigado, Pai amado, porque mais uma vez nós podemos desfrutar da plenitude do ensino bíblico para nós. Vamos sair daqui, Pai amados, alimentados pela Tua palavra, cheios de Ti. Pai amado, Pai querido, nos abençoa as famílias aqui representadas, abençoa os filhos, Pai amado, do Teu povo que aqui estão, abençoa os casamentos, abençoa a saúde do Teu povo, Pai, saúde, abençoa, Pai amado, a saúde do Teu povo, aqueles que estão, Pai amado, doentes, que o Senhor venha, Pai amado, com cura, que o Senhor venha fazendo um milagre, restaurando a saúde dos Teus filhos, Pai, porque assim o Senhor nos fez para vivermos em plenitude em todos os níveis, inclusive na nossa saúde. É isso que nós ministramos, Pai amado, sobre o povo nessa noite. Se alguma doença está trazendo medo, que o Senhor cure agora dessa doença, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, nós ministramos essa palavra, porque é pelo Teu poder, não é pela nossa fala, é pelo Teu poder que nós somos curados, Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós precisávamos receber do Senhor nessa noite, nós possamos ter recebido, Pai. Abençoa-nos, nos dá vitória ao Teu povo da igreja El Shaddai, aqueles que nos visitam, Pai. Dá vitória, Pai amado, ao Teu povo nessa igreja, nos desafios que nós enfrentamos, Pai. Dá, Pai amado, vitória a cada família aqui representada. Ainda, Pai amado, que nós possamos, como o salmista nos diz no Salmo 139, está tão longe, do outro lado do oceano, a Tua boa mão nos sustenta, e tomamos posse dessa palavra. Essa, Pai amado, é a nossa oração nessa noite. Essa é a nossa oração nesse momento, no nome poderoso de Jesus. E quem crê diz, se você puder, continue com seus olhos fechados.